Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da cidade, sempre com conteúdo para te edificar, te suprir espiritualmente. Dessa vez estou acompanhado aqui da minha digníssima. Dá um alôzinho aí, amor. Olá pessoal, sejam bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero já te encorajar a deixar o seu like aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai ser muito edificado. Lembrando que se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Minha Igreja na Cidade, se inscreva, acione o sininho também para receber notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados por aqui. E agora nós temos uma novidade: todos os cortes dos nossos episódios, aqueles momentos mais marcantes, nós criamos um novo canal chamado Podcast na Cidade. Você vai encontrar o link desse canal aqui na descrição desse episódio para que você possa também nos acompanhar por lá. E você pode nos seguir também no Instagram e estar sempre por dentro dos novos conteúdos que compartilharmos por aqui. Busca lá no Instagram, Podcast da Cidade. É isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez muito bem acompanhados, né, linda? É verdade. De um casal assim muito precioso para o corpo de Cristo, para a igreja brasileira. Vai anotando aí, 51 anos eles estão juntos, entre namoro, noivado, casamento. 47 anos de casados, eles têm 4 filhos, 8 netos, ou seja, muita experiência para compartilhar conosco, e você com certeza vai ter o seu casamento fortalecido e enriquecido através da vida desse casal precioso. O pastor Silmar Coelho e pastora Janice também estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Que prazer estar com você, meu amigo, que prazer estar com você, Pedro, e com a sua linda esposa. É hora de você abrir o coração, porque Deus tem uma coisa boa para fazer na sua vida e vai ser agora. Olá, Amém. gente, vamos estar juntos para glorificar o nome do Senhor. É um prazer estar com vocês, conhecendo o pastor Pedro, conheci seus pais, já almoçamos com eles, então já estou me sentindo em casa. E esse é o propósito mesmo, fiquem bem à vontade. Obrigada. E a gente quer receber através da vida de vocês. Quantos anos assim na estrada, falando de casamento, famílias, porque vocês são pioneiros aqui no Brasil, né? Verdade. Conferências nessa área. Eu sou pastor há 51 anos e eu falo de casais há 45 anos. Comecei falando porque via necessidade, porque na igreja havia muita mulher e pouco homem. Aí eu falei, alguma coisa está errada, a igreja é um lugar de família, né? Aí eu comecei a ensinar as mulheres a como tratar os maridos. Aí os maridos começaram a vir. Aí eu fui obrigado a ensinar os maridos como tratar a esposa. E aí resolvi fazer curso de casais em hotel, em pousada, essa coisa que não havia, né? E a gente tem uns fatos assim inusitados, né, das pessoas, porque... Posso contar da Luísa? Uma vez, para você ter Conta ideia, aí, conta aí. você tem ideia, Conta da Luísa. eu ensinei o meu tesoureiro que ele devia fazer uma coisa, o pessoal devia fazer uma coisa diferente. Nós estávamos num encontro em chalés, então cada casal estava num chalé. Certo. Então, depois da noite de romântica e tal, aí Silmar falou, Bom, faz alguma coisa diferente, inventa. no chalé. Leva uma taça para o quarto, né? Dá seu jeito. Flor. Aí ele não achou nada para fazer. Ele levou taça e guaraná. Ele falou, não tem taça? Ele levou canequinha. Vamos tomar o guaraná na canequinha. Aí na hora lá dos finalmente, ele viu que o quarto estava muito iluminado. Claro. Mesmo com o abajur, estava muito, não tinha aquele clima romântico. Aí ele resolveu colocar uma cueca no abajur. Hoje, bem romântico. A cueca era de bolinha. Listradinho. Aí ele falou que ficou até legal, aquilo cheio de bolinha. É, importante a Aí quando ele motivação. estava lá no bem bom, ele sentiu um cheiro de queimado. Aí ele falou assim, o negócio tá tão bom que tá até cheirando a queimado. Mas era a cueca, tinha pegado fogo. Tem muita legal. história, né, pastor? Ele falou que era uma zorba novinha, mas que valeu a pena.
31 anos, então, nessa caminhada. E quantos livros você já escreveu? 73. 73. Uau. 73 livros, eu tenho 5 que estão prontos para sair. Eu escrevi um, Transformando Espinhos em Coroas, contando as lutas do meu ministério, da vida, né? Que a minha vida é uma vida de luta. Eu até digo que eu não creio num homem de Deus que não sofra. Porque se Jesus era homem de dores, nós também vamos ser, porque não vamos ser melhor que ele, né? E as dores é como dores de parto, né? Jesus até diz, a mulher quando está para dar à luz tem dores, mas quando o menino nasce, ela se alegra. Assim somos nós, né? Aquilo que a gente quer dar à luz dói, e se o sonho é grande, é como um filho de 8 quilos não é? Vai doer. Mas quando nasce, então eu digo que as minhas dores é porque eu estou grávido de coisas que eu tenho que dar à luz. Aleluia. E para dar à luz dói, mas verdade. quando nasce eu me alegro. E compensa, né? Tem alguma história assim que vocês poderiam compartilhar dessa trajetória assim ministerial e que delas vocês perceberam que algo foi gerado através daquela experiência? Uma das histórias difíceis do meu ministério foi eu ganhei uma família do seu Correia, num lugar muito pobre lá do Uruguai, e era uma família grande, era ele, esposa, 6 filhos, a sogra, a mãe dele, todos moravam na mesma casa, uma casa de madeira. E eu fui, bati na porta, falei de Jesus, eles converteram todos, e ele tinha um menino que tinha um problema no coração. O problema dele fazia que ele ficasse azulado. Ele é todo azulzinho, da cabeça todo azul. Aí no meu livro até coloquei que é o anjo azul. Azul mesmo? Azul mesmo. Azul. Aquele azul roxeado. Porque o sangue não corria direito no coração e ele ficava com a cor azulada. Eu chamo de o anjo azul, chamado Toninho. E ele não andava. Um dia eu chego na igreja, o seu Correia senta com o Toninho no último banco, e na hora que eu perguntei, alguém tem um testemunho para dar, que eu fazia isso nas quintas-feiras, o seu Correia se levanta, vem à frente, chorando, e fala, vem meu filho, vem Toninho. E o Toninho então anda. Aleluia. Né? Foi curado, vem andando, a igreja ficou de pé, batendo palma. E passado um tempo, aquele testemunho extraordinário, batizei a família toda, e aí bate na minha porta, era um dos irmãos dele, que o Toninho estava passando mal e que a mãe tinha mandado me buscar. Em vez dela colocar o menino no carro e trazer para a cidade, ela mandou me buscar. Perdeu o tempo. Quando eu chego lá, o Toninho estava morto. E aí eu pego ele no colo, né, ponho dentro do meu fusquinha, naquela época eu tinha um Fusca, a mãe sentada atrás, coloquei ela no colo, né, orei por ele, sabendo que ele estava morto, só para dar esperança para a família, né, levei ele para o hospital, foi o caminho mais longo da minha vida, né, até chegar lá, e aí vem a notícia. Aí eu fiquei com aquela luta, né, como agora eu chego nesta família, né? Como agora eu digo que aquele que Deus fez um milagre, que Deus o curou, morreu, um menino de 12 anos, né? Um menino que falava, era meigo, me abraçava, né? Mas aí eu fui descobrir que eu fiz o que eu tinha que fazer, porque o que aquela família precisava não era só do milagre, ela precisava da minha companhia, né? Do meu consolo, da minha presença. E isso é que é ser pastor. Não é sempre você operar um milagre, mas é você estar no milagre da comunhão, o milagre da companhia, o milagre do eu me importo, né? Eu estou aqui, vocês podem contar comigo. Que é isso que muitas ovelhas às vezes precisam. Não é um milagre poderoso, mas o milagre de você ser um ministro, não é? Um anjo de Deus, um homem de Deus nessas horas aflitas da vida. Amém. Conta depois o que você encontrou. Aí passado muitos anos,
eu fui pregar em Porto Alegre. Aí eu chego e tinha uma multidão tão grande, era uma multidão que eles colocaram segurança para o pessoal não chegar. E aí quando eu saltei do carro, vim no hotel, aquela multidão chegou, né? E aí veio um senhor de uns 45, 47 anos, de terno e gravata. Do lado dele tinha um rapaz dos 27 anos. E ele, pastor Silmar, eu posso falar com o senhor? Aí o segurança segurou, não pode. Falei, não, deixa ele falar comigo. Aí eu levei ele para dentro, para a sala VIP, né? Aí ele falou assim, o senhor conhece alguém aqui chamado Joel Lucas Correia? Falei, eu não conheço. Aí ele, Joel Lucas Correia, o senhor não conhece ninguém no Rio Grande do Sul com esse nome? Falei, infelizmente, são tantos anos que eu estou fora daqui, já faz 35 anos, eu não me lembro. Ele falou, Correia, o senhor não conhece ninguém? Eu falei, Correia eu conheço. Eu batizei o seu Correia lá no bairro Wilson, né? Batizei a mãe dele, a sogra, os filhos. Falei, pois é, o senhor me batizou, eu tinha 12 anos. Eu sou o filho do seu Correia. Eu sou o irmão do Toninho. Olha. Eu sou o presidente das Assembleias de Deus de Porto Alegre. Esse aqui é meu filho, que também é pastor. E o filho me abraçou, falou, obrigado por ter levado o evangelho para minha família. Aleluia. E me chamou de avô. Nossa, que Pois bênção. só o evangelho faz. Um mover geracional, né? Que a gente tem a oportunidade de fazer parte. É. Agora, vocês têm muita experiência na área de aconselhamento de casais. E levando em consideração, assim, as maiores crises que vocês percebem que os casais enfrentam, vocês conseguiriam fazer, assim, um apontamento do que vocês acham que talvez hoje seja um dos maiores inimigos do casamento, que atrapalha, de fato, o casal ter um bom relacionamento? Existe alguns problemas que são os problemas chaves do casamento. Eu digo que se você, por exemplo, eu já fiz um curso de casais que eu coloquei num quadro quais são os problemas do casamento. Nós achamos 150 problemas. Porque nós estávamos lá no hotel. Então, o problema é que não falta. Né? Por exemplo, futebol é problema, né? Televisão é problema, trabalho é problema, filho é problema, né? Sexo é problema, parente, sogra, tudo problema. Né? Mas aí eu descobri que se você resolve 7 problemas, você resolve todos os outros. Porque, na verdade, todos os problemas giram em torno desses 7. O que causa mais divórcio? Anota aí, hein, pessoal. Gente, vamos aprendendo. anota essa fórmula de ouro aí. O que causa mais divórcio? O primeiro problema é dinheiro. Esse é o primeiro problema. Hoje, por quê? A mulher trabalha fora e ela se acha, às vezes, no direito de controlar o dinheiro dela, né? E aí ela comete divórcio financeiro. O que é isso? É você ter dinheiro que o outro não sabe. É ter conta que o outro não sabe. E um casal que tem segredos, seja nessa área ou em qualquer outra área, ele está fazendo um pacto com o diabo. Porque a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Se não tem luz, não tem comunhão. Se tem segredo, não tem luz, tem trevas. Não é? Então, aí, outro problema é que o marido, às vezes, o marido não sabe administrar o dinheiro, a mulher sabe, mas ele, por ser machista, não delega a ela a administração financeira do lar. Né? Quem tem que administrar é aquele que é bom administrador e aquele que é controlado. Não é o que ganha mais. Por exemplo, lá em casa, eu não mexo com dinheiro. Quem mexe é a Janice. Ao vir para cá hoje, ela pegou dinheiro e colocou na minha carteira. Porque eu não pego. Né? Então, ela administra. Às vezes, ela está meia cansada, fala assim, essas contas me dão tão trabalho. Aí eu falo, quer me dar? Aí ela, não, então não reclama. Né? Você gosta de cuidar, quer cuidar. Então, a gente anota tudo. Um cafezinho, né? Um doce, o que for, a gente anota. Por quê?
você sabe onde o dinheiro foi. Né? Então, se acontecer um aperto, você sabe aonde tem que cortar gasto, aonde pode economizar, o que você gastou, onde foi. A maioria não faz isso. Né? Por exemplo, um rapaz de 20 anos, se ele fizer uma poupança programada de R$100 num banco bom, quando ele tiver a minha idade, ele vai ter um salário de R$10.000, guardando R$100 por mês. Mas a maioria não sabe. Né? Por outro lado, o brasileiro, o que ele mais quer? É comprar uma casa. Essa é a coisa que todo brasileiro quer, é ter a casa própria. A mulher quer que ele tenha a casa própria, porque ela quer segurança. Se divorciar, pelo menos eu fico com a casa. Né? Então, ela obriga ele a comprar uma casa própria. Mas uma casa de R$500.000, o que ela te rende? Absolutamente nada. Ela só te rende despesa. Agora, R$500.000 bem aplicado, vai te render 20 casas. Mas por que a pessoa tem que comprar a casa? Porque ele é mau administrador, então é melhor ele comprar a casa, senão ele não tem casa nem dinheiro. Mas aí um pastor me disse assim, mas onde está isso na Bíblia? Está em Provérbio 24. Cuida do teu campo lá fora e da tua lavoura lá fora. Só no fim da tua vida constrói tua casa. Né? Então a Bíblia ensina finanças. Né? Então, primeiro problema, dinheiro. Segundo problema, comunicação. Por quê? Ciúme é comunicação. Sexo ruim, falta de comunicação. Igreja, comunicação. E tudo é interligado. Por exemplo, um marido que não quer que a mulher venha à igreja. Não é a igreja, ele não quer que ela dê dízimo. É dinheiro. Um marido que tem uma vida sexual ruim. Olha, se eles moram numa casa de um quarto só, que os 2 filhos moram no quarto, eles vão ter uma vida sexual ruim. Mas o problema não é o sexo, é dinheiro, que eles não podem comprar uma casa com 2 quartos. Né? Então é dinheiro. Então é tudo interligado. Ciúme é a mesma coisa. Né? É falta de diálogo, é falta de confiança, é falta de segurança, é falta de maturidade. Né? Então, ciúme, comunicação. Terceiro problema, sexo. Por quê? O evangélico, ele tem muito tabu nessa área de sexo. Se ele faz certas coisas, ele fica culpado. Se ele não faz, ele fica frustrado. Não é? Porque ele gostaria de fazer. Não é? Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? O que a Bíblia diz? Porque a maioria acha que a Bíblia não fala de sexo. Né? Então, vai causar problema. Muito mais para o evangélico. Porque antes eles brigavam muito, mas pelo menos a vida sexual era boa. Agora ela virou crente, aí ela não pode nada, eles continuam brigando e a vida sexual ficou ruim. Porque ela agora, por causa da santidade que ela aprendeu, por causa das irmãs que não sabem, que vão ensinar para ela o que deve fazer, aí fica ruim. O quarto problema é filhos. Né? Porque a maioria não sabe criar filho. Filho precisa de limite. Né? Filho precisa de uma coisa imprescindível para se tornar um bom homem. Tribulação. E a maioria dos pais hoje não dá. Né? Os pais dão tudo. Né? O garoto faz o que quer. Por que uma criança esperneia? Porque dá certo. Por que um adulto grita? Porque dá certo. Quando ele grita, todo mundo acalma, fica quieto, deixa ele fazer o que quer. Então, é simples. Né? A criança faz manha porque dá certo. Ela chora porque dá certo. Porque os pais cedem para ela. Aí ela aprende a chorar, a fazer manha, a espernear, a comer só o que quer. Essa coisa toda. Aí, quinto problema, responsabilidade. Porque marido tem responsabilidade, mulher tem responsabilidade e filho tem responsabilidade. Quando um desses 3 não assume responsabilidade, sobrecarrega alguém. Todo marido passivo tem uma mulher nervosa. Porque ela tem que trabalhar fora, tem que colocar gasolina no carro, tem que levar as crianças na escola, tem que pagar a conta no banco, porque ele não faz. Aí ela faz, ela vai ficando sobrecarregada. Como ele não faz, os filhos passam a não fazer também. Eles não tiram o prato da mesa, eles não guardam o sapato, eles deixam a roupa jogada. E eles vão imitando o pai. E ela, então, vai explodir uma hora.
por causa das responsabilidades que não estão corretas e que não estão bem administradas. O último problema é o que eu falei na igreja, o penúltimo problema eu falei na igreja, que é a prática. Porque a maioria sabe disso tudo, mas não faz. E se não pratica, a casa cai. Né? E por último, é a vida espiritual que é negligenciada. Né? Por exemplo, eu quando estou bem com Deus, eu sou calmo, eu sou paciente. Se eu estou frio, eu sou nervoso, eu sou impaciente, eu não canto, né? Eu não pego violão, essas coisas todas. Então, são sinais. E a maioria dos casais não oram junto, não tem um tempo, né? Nem uma oração junto. Né? Por exemplo, na minha casa, a gente ora junto todo dia. Né? A gente come junto todo dia. Um dia eu oro, outro dia a Janice ora, outro dia a Serena ora, a Giovana ora, a Cristine ora. Né? Quando nós vamos num restaurante, a gente dá a mão, seja o que for, e ora, e canta. Os meus netos já vão cantando. Nós ensinamos um corinho. Primeiro cantamos para os nossos filhos, né? Quando nasceram, então eu cantava, né? Papai do céu abençoa esta hora de alegria, a comidinha tão boa que tu nos dás cada dia, amém. Então não era suquinho tão bom, bolinho tão bom. Aí nossos filhos ensinaram para os filhos deles, os nossos netos. Nós estávamos no Rio, nós fomos acho que no Pizza Hut, na Barra. Lá no restaurante no Rio Design. Aí os netos deram a mão e começaram a cantar. E os outros ficaram olhando. Porque já estão acostumados. Sem nenhum constrangimento. Então, esses 7 problemas, todo problema que você tem, e você que está me assistindo, sabe, todos os problemas giram: dinheiro, comunicação, sexo, filho, responsabilidade, a prática daquilo que você sabe que você não faz e a falta de um contato pessoal, íntimo, constante com Deus. Sim. Uma coisa assim que eu achei interessante, pastor, que você mencionou dentro desses 7 problemas que a gente enfrenta no casamento, que são a raiz, na verdade, dos problemas que nós enfrentamos, quando você colocou o ponto da responsabilidade. Porque eu acho que há uma crise hoje nas famílias, inclusive as famílias cristãs, de não admitirem que marido e esposa possuem funções, responsabilidades, papéis diferentes dentro do relacionamento, né? E eu acho que isso se desdobra em muitos outros problemas. Muitas mulheres, por exemplo, que estão o tempo todo competindo com os maridos, que eu acho que também, de alguma forma, é um desdobramento dessa falta de noção da função ou do propósito ou da responsabilidade de cada um dos cônjuges dentro do relacionamento. E eu queria que vocês, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, dar alguma orientação a esse respeito. Vocês acreditam que, de fato, existe uma função, um propósito diferente da mulher e do homem dentro do casamento? Claro. Por exemplo, quer ver só? Janice, qual é o teu ministério nessa vida? Qual é o teu ministério? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cuidar da minha casa. Minha casa. Depois eu faço as outras coisas. Primeiro é a minha casa. Eu tenho que fazer ginástica. Se eu não for bem cedo, eu não faço mais. Porque se eu começar a botar a mesa para o café, eu não paro, eu não dou prioridade. É a minha casa. Porque o que ela disse, o meu ministério é ser esposa, mãe e dona de casa. Sim. Né? Ela tem isso. Eu me realizo. E tem gente que não vê isso como ministério. Não é? Sim. Por exemplo, uma mãe falou assim: eu não posso exercer o ministério porque eu tenho filhos. Ora, o ministério dela é ter filhos. Não é? Coisa linda você mostrar, discipular, né? discipular, ser mãe, né? mostrar Porque, coisa bonita. Porque você vê o seguinte: toda criança nasce crente, nasce salva. Quem desvia são os pais. Não é? Então, por exemplo, quando nossos filhos nasceram, Janice é professora de matemática, química e biologia. Aí nós tivemos que optar. Nós sentamos, fizemos a conta e vimos que ela estava pagando para ser professora.
Sim. Né? Não estava com meus filhos. O sapato, a roupa, a gasolina, né? O que a gente pagava para babá. Então ela preferiu ficar em casa, criar os filhos, já que eu estava mais na igreja, e isso ela discipulou nossos filhos. Eu também não queria, porque às vezes a gente vê muito, né, por aí. Os filhos do pastores são terríveis. E os diáconos cascudo na cabeça dos filhos dos pastores. Eu virei e falei assim, meus filhos não. Eles têm pai e têm mãe. Então eu optei para educar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Sim. Não me arrependo não, valeu a pena. Nós sempre levamos as crianças para a igreja com a gente, sentava no primeiro banco, né? Aí um dia até sentou um garoto do lado e ficou brincando com eles. E eu pregando, né? Aí eu falei assim, Tiago e Felipe, fiquem quietos. E eles continuaram brincando porque o garoto estava tusicando eles. Aí eu falei, não, Tiago, Felipe, fiquem quietos. Aí eu parei a mensagem e falei, irmãos, eu vou parar de pregar agora e vou dar a vocês a lição de disciplina familiar. Tirei a correia, dei uma correada em cada um, o garoto nunca mais fez bagunça. Ele falou, eu sou o próximo. O garoto ficou quietinho, porque não pode a criança sair a hora que quer, né? Tem pai que a criança sai a hora que quer, faz a hora que quer, não é? E uma vez o nosso terceiro filho, Lucas, tinha 6 anos por aí, e eu sentava sempre no primeiro banco. Aí ele falou não sei o que, e tinha uma porta do lado, mas a igreja não via, mas eu que estava no primeiro banco via, que ia lá para os fundos, para o banheiro. Aí eu estou olhando para a porta, assim. A porta na saída do púlpito. Sim. Aí eu vejo o Lucas passar abaixadinho, aí ele levanta a cabeça para ver se eu estou olhando. Aí eu fiz assim. Aí ele já ligado. deu meia volta. Nossos filhos nunca nos deram trabalho na igreja assim. Quando nós fomos para os Estados Unidos, eu dizia, pai, não adianta a gente ir para a escola dominical. A gente não fala inglês, a gente não entende nada. Vai sem entender. Ah, pai, mas dá sono. Pode dormir no banco. Pode dormir no banco. Sábado, pai, nós queremos ir jogar basquete lá não sei aonde. Pode ir. Nós vamos chegar, podemos chegar a que hora? 10 horas, 11 horas. E todos eles hoje estão envolvidos no ministério, Todos né? são pastores. Então Três essa são história, pastores. às vezes, né, que filhos de pastores crescem na vida da igreja e acabam enxergando a igreja Como né, um problema. como um problema. Porque é o seguinte, eu nunca mostrei para os meus filhos, por exemplo, eu não posso dar um presente porque eu ganho pouco. Eu nunca falei isso. Eu sempre mostrei que ser pastor é um privilégio, é uma honra, né? Ser um ministro de Deus. Quando nós fomos para os Estados Unidos foi muito bom, porque os meus filhos estavam na adolescência e Deus tinha feito muitos milagres na nossa vida, mas eles não participaram. E nos Estados Unidos, eles participaram. Durante 3 meses nós dormimos no chão. Porque eu vendi tudo que eu tinha aqui e eu fui para lá porque eu ganhei bolsa para fazer doutorado. Mas eu não sabia que a bolsa é só para estudo. Sim, não tinha a moradia. Não tinha nada. Computador eles me davam, livro me davam. A faculdade estava paga, mas para eu viver não tinha nada. E eu não tinha noção disso. E nisso você já tinha uns 4 filhos. 4 filhos. Aí você imagina, eu indo para a faculdade às 8 da manhã, voltando às 11 da noite, tomava um banho, jantava, ia estudar até 3 da manhã. Eu não tinha tempo para trabalhar. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Aí a Janice foi ser babá, fez docinho, fez roupa para fora, foi faxineira, para eu me formar doutor. E aí Deus foi fazendo os milagres. Por exemplo, um dia a Janice chegou assim e falou assim, a nossa casa ficava linda com flores. Eu falei, Janice, nós vamos ficar aqui pouco tempo, eu vou ficar 4 anos, nós vamos ficar com flores. Você não cuida, quem vai ter que cuidar sou eu. Então não vamos inventar, e nós não temos dinheiro para comprar flores. Mas ela disse, mas se Deus nos desse, ficava linda. Quando ela acabou de falar, bateram na porta. Era um casal. Falou, olha, aqui moram os brasileiros, somos nós. Nós somos missionários. Estamos indo para o campo amanhã. E não temos com quem deixar nossas flores.
vocês querem? Era um caminhão, Caminhão de flores. pequenininho, Uau. mas lotado De flores. Que legal. Aí eu levei eles numa loja para ver uma beliche. E nós vimos uma beliche de ferro vermelha e o tapete do quarto era a bandeira A águia dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Eu falei, esse beliche lá ficava lindo, combinava. Né? E aí, mas nós não tínhamos dinheiro. As Aí uma crianças dormiam americana, no colchão. uma americana foi lá em casa nos visitar, que não nos conhecia, e aí viu que não tinha beliche, não falou nada, falou, olha, sábado vão entregar uma encomenda aí, um presente que eu vou dar para vocês. Quando chegou era um beliche vermelho. E na que a loja gente tinha o visto. branco, vermelho e azul. Então, Eu falei, eu queria o essas vermelho. coisas Veio vermelho. Sim. Foram vendo nossos filhos, né? Eles foram crescendo nesse crescendo, ambiente. vendo os milagres de Deus na nossa vida. Né? Para o doutorado, eu fiz o mestrado e para fazer o doutorado eu precisava, o doutorado você paga adiantado. Porque você faz doutorado depois de 4 anos que você fez mestrado. Então eles acreditam que você já é alguém que pode pagar. E eles permitiram que eu fizesse logo depois por causa do meu tempo de pastor. E aí eles ligaram, tem que pagar até amanhã. Eu não tinha. Quando eu falei, eu vou pagar. Quando eu coloquei o telefone no gancho, tocou novamente. Aí da casa do Silmar sou eu. Olha, alguém depositou aqui o dinheiro do seu doutorado. Até hoje eu não sei quem foi. A gente desconfia, mas não temos certeza. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, Senhor, eu quero ir, mas eu quero vir ao Brasil todo ano. Né? E isso é um absurdo, porque eu juntei durante vários tempos dinheiro. Na época eu paguei R$12.000, né? 12 mil dólares naquela época, que hoje ainda é dinheiro. Né? E eu comprei a passagem, ida e volta por 1 ano. Então eu tinha passagem para ver o Brasil depois de 1 ano, nas férias. Aí o diretor falou assim, você não vai para o Brasil. Eu falei, por quê? Porque nenhum aluno estrangeiro que volta para o seu país consegue voltar. Porque você, quanto tempo você levou para juntar o dinheiro para vir? Agora você com essa família grande, vai juntar em 2 meses dinheiro para vir? Você não vai juntar. Falei, não, mas Deus falou que ia me dar. Quando eu chego no Brasil, uma igreja batista tradicional me convida para pregar. No primeiro domingo, chega um homem, falou, posso lhe dar um beijo? Falei, pode. Aí ele me abraçou, me deu um beijo. Falou, eu comprei 18 fitas do senhor e essas fitas me abençoaram muito. E eu vim aqui para lhe dizer hoje que Deus me disse para, enquanto o senhor morar nos Estados Unidos, eu pagar as suas passagens. Olha só. E ele pagou os 7 anos que eu fiz doutorado e de volta. E ele ainda queria pagar para o Natal. Aí nós falamos, não, Natal não, nós pedimos a Deus uma vez por ano, não precisa ser 2, é uma vez só. Essas coisas, né, que Deus... Maravilhoso, e vale a pena, né? Exato. Porque você vê o seguinte, Abraão era levantava memoriais, ele levantou 6, né? Onde Deus fazia. Então, é o caso meu. Quando eu fui pastor aqui em Belo Horizonte, eu levantei um memorial. Fui missionário no Uruguai, outro memorial. Fui para São Paulo e aí... Seu ministério começou em Belo Horizonte, né, pastor? Eu comecei aqui em 70. Venda Nova. Venda Nova, Cidade Industrial e Bairro da Glória. Fui pastor nesses 3 lugares. Muito bom. Que é onde a nossa igreja nasceu, né? Em Venda Nova. Agora, tem uma experiência, pastor, que eu já ouvi o senhor contando diversas vezes, que tem a ver com a Janice, que é uma experiência assim linda, né? Sempre toca, abençoa a gente. Eu tenho certeza que aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir, que tem a ver com a questão na saúde que a Janice viveu, e foi um momento assim que vocês também viram um milagre ali, né? Deixa ela contar. Bem, eu fui para Vitória, porque mamãe ia fazer uma cirurgia pequena. Eu fui para ficar com a minha mãe. Aí eu fiquei os 3 dias no hospital com mamãe. Minha irmã veio, deixa que eu fico, eu durmo. Não, pode deixar que eu vim só para cuidar da mamãe. Voltamos para casa e na noite que mamãe dormiu em casa, eu passei mal. Mamãe levantou, ainda com sonda e tudo, me viu caída no chão. Aí ela começou a gritar, minha irmã ligou para minha irmã, me levaram, a ambulância
veio, e aí eu lembro, porque mediram a minha pressão, eu lembro assim os fatos. Aí a enfermeira falou assim: não vamos levá-la para o hospital de Vila Velha, vamos levá-la para um outro lugar, que eu esqueci o nome. Era meia hora de lá. É porque é um hospital neurológico. A E lá foi usada por Deus, do SAMU. Ela ligou para o hospital e já deixou os médicos já em prontidão para fazer a cirurgia, para me receber. Chegou e já fez cirurgia. Aí eu cheguei, já entrei e botei 2 stents, um na carótida e um outro no cérebro, e fui para a UTI. E o médico me disse que... Aí se mastigou, ele estava no Rio, voltou. Ela não ia andar e não ia falar. Aí quando ele entrou, primeiro ele falou com o médico, entrou, falou assim: olha, fica boa de uma vez que já tem 10 irmãs na igreja querendo casar comigo. Aí eu ri. Ela riu toda torta. Aí comecei a chorar, né? Aí ele veio, segurou na minha mão, entre as dele, e falou: Janice, eu te recebo na saúde ou na doença, para te amar e querer-te até que a morte nos separe. Aí foi aquele... Aí eu digo o seguinte, que Deus fez um milagre extraordinário, porque a Janice não tem nenhuma sequela, não é? Glória a Deus. Os médicos ficam boquiabertos quando pegam os exames dela. Mas o meu amor ajudou, não é? Com certeza. Porque se o amor cobre multidão de pecados, ele também cobre AVC, cobre problema. E esse é um dos grandes problemas do casamento. Porque a Bíblia diz: marido, ame a mulher. E a maioria não sabe amar. Eu digo que não existe mulher ruim. O que existe é mulher mal amada. Não é? Porque se a mulher é bem amada, não é? Ela tem um marido que está ao lado dela, ela vai reagir até no AVC. Ela vai reagir. E aí na sexta-feira, foi no sábado, aí na sexta-feira ainda estava uma semana na UTI, aí chegou um enfermeiro: vamos levantar? Aí porque eu entendia tudo, ouvia tudo e respondia na mente. Para mim eu estava respondendo, mas estava respondendo só na mente. Então isso agora eu posso ajudar pessoas. Quando na igreja, fulano teve um AVC, eu falo com a família, conversa com ele, né? Porque ele está participando mentalmente. Sim. Aí eu fiz assim, né? Que ele levantaria, que faria. Aí ele foi, me explicou que ia sentar a cama, fazer tudo. Aí eu fui fazendo. Para resumir, quando ele me colocou em pé, ele falou assim: eu vou estar do seu lado, não se preocupe que você não vai cair. Aí eu fiz assim. Aí ele me ajudou, sentei. Aí quando eu levantei, ele disse: eu vou te deixar em pé sozinha. Aí ele virou e falou assim: ela ficou em pé. Ele falou. Aí os outros enfermeiros vieram, ele virou e falou assim: vamos dar um passo? Eu estou do teu lado. Aí eu dei 2 passinhos sem segurar na mão dele. Ela está andando, e todo mundo vibrou. Quer dizer, Deus estava no... Deus e o amor cura, né? Que maravilha. E esse testemunho sempre inspira, abençoa a gente. Porque a Bíblia diz o seguinte, em Lucas 24, quando fala da tribulação do fim, fala assim: e esse problema se tornará, aconteceu para que você dê testemunho. Né? Então, eu digo que os problemas vão se transformar em testemunho. Aleluia. Né? E muitas outras pessoas têm a sua fé fortalecida, né? Porque veja bem, quando Deus fala para Elias assim: olha, você não está sozinho. Existem 7.000 pessoas que não se dobraram. Então eu digo o seguinte, que para cada problema tem 7.000 soluções. Amém. Para cada dificuldade tem 7.000 milagres. Para cada um que te abandona, tem 7.000 que não te abandona. Para cada um que te critica, tem 7.000 que não critica. Aleluia. Tem sempre 7.000 para abençoar. Amém. E com essa palavra, pastor, a gente vai encerrar. Foi tão rico, mas nosso tempinho hoje ficou apertado, né, amor? Verdade. Agora a gente vai ter a nossa conferência, quem está acompanhando aí a gente, eles vão ministrar. Mas muito obrigado por terem esse tempo aqui investindo
nessas pessoas, nas nossas vidas também. Queria que vocês orassem, né, abençoando essas famílias, Amém. esses casamentos, essas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Pai amado, te agradecemos por esse momento tão gostoso de conversarmos, compartilharmos aquilo que tu fizeste na nossa vida. Amém, Jesus. Quão grande tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Amém. Senhor, agora abençoe os que estão ouvindo. Amém. Toca, Senhor, em seus Sim, corações. Pai. Amém, Dá-lhe, Senhor, experiências contigo, Em Senhor. nome de Jesus. Por favor, Senhor, para que eles saibam do que a gente está falando. Amém. Porque a Amém, gente Senhor. viveu. É verdade. Amém. Deus faz. Amém. Por favor, Pai, dá-nos uma reunião abençoada agora à noite. Aleluia. E nós te agradecemos porque tu sempre estás conosco. Amém. Aceita o meu Obrigada. louvor e a minha gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Senhor amado, eu quero abençoar cada um que nos assiste Amém. agora. Quem sabe passando por problemas na vida conjugal. Quem sabe com as suas finanças quebradas, falido. Quem sabe, Senhor, vivendo um momento triste com um filho, ou, Senhor, com o desemprego, ou com a doença, ou com o câncer, ou como o AVC que a Janice teve. Tu és o Deus do milagre. Amém. Nós Tu cremos és o Deus nisso. da bênção. Tu és o Deus da cura. Tu Aleluia. és o Deus da solução. Amém. E mais do que procurar a resposta, Senhor, nós temos que procurar a Ti. Obrigado, porque Tu és a Jesus. resposta para tudo que nós Amém, precisamos. Jesus. Ser com cada um que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastores. Prazer. Fomos muito edificados, muito inspirados através da vida de vocês, do testemunho. Foi muito Isso bom. aí. Quais são as redes sociais, pastor? Quem não está É acompanhando? Silmar Coelho, é só isso. @Silmar Coelho. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, tudo é Silmar Coelho, A tudo igreja em junto. São Paulo fica A igreja fica, IMW Tucuruvi. Tucuruvi. IMW Tucuruvi. E quem quiser ter acesso aos livros, adquirir esses Aí materiais... tem no meu, é só mandar, entrar no meu site, www.silmarcoelho.com.br, ou no Instagram, ou pelo telefone 11 9 30 20 8555. Perfeito. Meu Perfeito. WhatsApp, 9 30 20 8555. Muito Muito bom. bom. Olha, a gente ficava aqui por muito tempo, né, Com amor? certeza, bebendo aqui dessa experiência, desse tempo tão gostoso. Queria agradecer toda a equipe aqui que fez tudo de forma excelente para a gente conseguir realizar o nosso podcast. Obrigado pela sua companhia e não deixe de curtir esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que o alcance seja ainda maior e mais pessoas sejam tocadas e edificadas. Até a próxima oportunidade, hein? Fiquem na paz e continuem abençoados. Tchau, tchau.